Alex investiu em algumas correntes novas, arrendou um novo MK e começou a usar Christian Dior, tudo na esperança de atrair a mulher certa. Ele está chamando atenção, recebendo olhares, mas geralmente de um tipo específico de mulher. Já para Connor, a história é diferente. Ele veste roupas ajustadas e sem marca, não persegue, algo que Alex não consegue entender. E estou verdadeiramente convencido de que vamos olhar para a cultura de encontros daqui a 100 anos e pensar que tudo era fácil, que Deus fez isso enquanto estávamos jogando o jogo difícil, tentando conscientemente atrair, quando os poderes são inatos e estão dentro de todos nós. Na última parte deste texto, vou compartilhar algumas técnicas de transmutação sexual que permitirão domar o reflexo sexual, uma reação direta à psicologia viciante do amante com a qual o mundo moderno está lidando no momento. Mas antes, tornar os homens férteis novamente, torná-los atraentes novamente, reside exatamente nisso, reside na fertilidade. O interessante para mim é o período de acasalamento humano. Antes de entrar nisso, gostaria de ler uma citação dos teólogos, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba como controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não nas paixões da luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso é uma prelúdio para as ações, os passos práticos que vou compartilhar no final, que são imperativos se você pretende vencer a luxúria em sua própria vida. Vamos começar a temporada de acasalamento humano. Parece ao corpo que está sempre nesse constante fluxo de acasalamento devido à prevalência da cultura promíscua e material adulto. O fator surpreendente que você precisa reconhecer é que o sistema nervoso não sabe a diferença entre um orgasmo físico ou virtual. Ele interpreta ambos da mesma forma que interpreta a reprodução. O ciclo de uso de material adulto, masturbação e orgasmo engana o corpo, fazendo-o acreditar que está sendo sexualmente bem-sucedido. E quando você comunica ao corpo nesse nível, está jogando um truque malicioso e ardiloso em si mesmo. Isso porque o homem na cultura ocidental raramente experimentou um longo período de abstinência ou celibato. Ele não experimentou os poderes inatos de atração que o corpo é realmente capaz. A maioria dos homens é ingênua em relação à atração no nível subconsciente, no nível primal, no nível animal. 99% dos homens tentam atrair singularmente através da lente da atração consciente, unidimensional. Falamos sobre Alex no início, tentando usar correntes, tentando usar o carro rápido, tentando usar uma maneira muito unidimensional de atrair mulheres. E, geralmente, você atrairá o tipo errado de mulheres se estiver fazendo dessa maneira. Se você vai atrair uma mulher pela semelhança, fertilidade, espiritualidade, alguns iriam até longe, então deve ser através do reconhecimento dessa teoria específica. Um companheiro biológico é ativado uma vez que experimenta um longo período de abstinência, o que tornará a procriação mais provável. O corpo sinaliza fertilidade quando percebe que não está se reproduzindo e falhando em garantir o futuro da raça humana. Semelhante ao jejum, se você passa 3 dias sem comer, o corpo regula seus músculos, cognição e todos os fatores em sua fisiologia para ajudá-lo a obter a próxima refeição. De maneira semelhante, se você comunica ao corpo através do celibato que não está se reproduzindo, ele regulamentará feromônios, testosterona e fatores que permitirão o sucesso nessa dimensão. Não é uma conjectura irracional teorizar isso. Agora vamos falar sobre o que realmente sabemos que acontece através da continência, das 4 existentes. O primeiro é um estudo chinês de 2007, de Li Ku, publicado no Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine. Incluiu 28 homens saudáveis, com idades entre 20 e 40 anos, que se abstiveram da liberação sexual por 14 dias. Isso aumentou significativamente os níveis de testosterona em uma média de 45,7 nog por decilitro, sendo o aumento estatisticamente significativo. Outro estudo publicado na Universidade Chinesa incluiu 10 homens jovens saudáveis, com idades entre 20 e 40 anos, que se abstiveram por 3 semanas, 21 dias, aumentando significativamente os níveis de testosterona em uma média de 147 nog por decilitro.
Aqui estão 2 estudos mostrando impactos quantificáveis e significativos nos níveis de testosterona, que indicam características altas e masculinas que são preditivas de fertilidade e atração em uma dimensão subconsciente. A segunda vai mais a fundo nessas características aprimoradas. Mudanças fisiológicas incluem aumento da massa muscular. A sensibilidade dos receptores de andrógeno para os níveis livres de testosterona, o que significa uma expressão maior de testosterona, torna o corpo mais eficiente em expressar os valores da testosterona. As mudanças temperamentais são as mais importantes, mais propensas a se envolver em comportamentos arriscados se a testosterona for mais alta. Atraindo ou abordando mulheres acontecerá. Encontrando prazer em comportamentos de risco, segregando mais dopamina ao conversar com uma mulher aleatória na rua e apreciando a competição contextual na negociação salarial no trabalho, querendo começar um novo negócio, coisas que começam a proporcionar prazer e propensão a menos emoções negativas, estresse, ansiedade, depressão. A depressão é uma consequência da baixa testosterona e você pode estabelecer uma relação ali. Mais uma razão pela qual você precisa levar a minha teoria muito a sério. A terceira é sobre feromônios. Androsterona é secretada em 10% da população. Isso alude à ideia de que a maioria dos homens não conhece a abstinência, não conhece o celibato, não experimentou ou experimentou com isso. E você pode fazer uma teoria ou ideia justa de que a razão pela qual a androsterona é secretada apenas em 10% dos homens é por causa dessa razão específica. A quarta regra é a fertilidade. Você terá mais disponibilidade de energia sexual, mais fertilidade nessa dimensão e mais chances de ser bem-sucedido em termos de procriação. E eu acredito que, nessa dimensão subconsciente, isso influenciará o sexo oposto. Agora, talvez a parte que todos vocês estão esperando seja domar o reflexo sexual, a psicologia do amante viciante. Você precisa ter um raciocínio forte, realmente precisa ter um raciocínio forte, precisa ter um propósito transcendente. Em primeiro lugar, temos Gálatas, mas eu digo, ande no espírito e não satisfarás os desejos da carne. Quando muitos homens vêm até mim e dizem, olha, águia, isso é um problema para mim, a primeira coisa que digo é, qual é o seu porquê? Qual é o seu raciocínio por trás disso? Se você não tem um raciocínio forte, sempre falhará no nível de seus prazeres. O prazer mata o propósito. Você precisa ter um propósito maior do que sua própria autogratificação, porque se não tiver, sempre se tornará autocentrado. E a maneira de fazer isso é em uma identidade espiritual. Acredito firmemente que por que você acha que há continuidade em todos os programas de 12 passos, reconhecendo a existência de Deus e do Espírito, porque você precisa ter um ideal mais alto do que você mesmo. Você tem que ter algo que transcenda a si mesmo. E eu acredito, não apenas acredito, eu sei que o fato de podermos classificar nossa cultura agora como degenerada é porque a maioria da cultura ocidental moderna está enraizada no ateísmo agora. Quero dizer, nem todos, não estou dizendo isso, mas a maioria das pessoas são nihilistas. A maioria das pessoas acredita singularmente na ciência. Não é que você não deva acreditar na ciência, é apenas uma forma de interpretar o mundo. Então, você precisa se orientar em torno de uma visão maior, porque se você não servir a nada maior do que sua espiritualidade, você só servirá sua sexualidade. É assim que essas coisas funcionam. Então, você precisa ter uma espiritualidade que transcenda sua dimensão sexual. As práticas transmutativas, na minha opinião pessoal, têm que ser uma combinação. Você pode chamá-las de respiração espinhal ou respiração Hamsa. Eu faço isso toda manhã e sempre que sinto um forte desejo nessa dimensão. Isso ajuda a mover as energias do assoalho pélvico através dos plexos nervosos e as armazena no plexo solar. E mais uma vez, quando você torna esse caminho neural forte, nunca terá problemas com isso novamente. Mas vou ler um trecho do Matrimônio Perfeito para aqueles de vocês que querem aprender um pouco mais sobre a respiração Hamsa. Se quiser uma referência para isso, o livro é O Matrimônio Perfeito, a porta de entrada para a iniciação do Tantra e alquimia sexual revelada. Aqui estão as instruções para as técnicas de respiração Hamsa, que permitem mobilizar essa energia. Execute um esforço supremo, como o de uma mulher dando à luz.
Interessante comparação. Enviando a corrente nervosa para os órgãos sexuais, fazendo também um esforço para fechar os esfíncteres ou saídas pelos quais o fluido seminal costuma escapar. Isso é um esforço supremo na cultura hindu, também conhecido como mulanda. Manda é o bloqueio raiz, é o primeiro chakra, o chakra raiz, e isso permite começar a mover a energia Shakti, que é a energia sexual, seguindo prana, e prana é a respiração. A razão pela qual o trabalho respiratório é sinônimo de movimento de qualquer tipo de energia espiritual, mas especialmente de energia sexual, é porque é a força vital, é a própria força vital. Você pode alcançar estágios e estados transcendentais apenas manipulando a respiração, fazendo retenção de respiração, fazendo Nadi Shodhana. Há várias maneiras de fazer isso. A segunda etapa é inalar como se estivesse bombeando ou fazendo o fluido seminal subir com a respiração em direção ao cérebro. Ao inalar, vocalize o mantra 1. Imagine essa energia subindo para o cérebro e passando para o coração. Agora, expire o ar imaginando a energia sexual sendo fixada no coração enquanto expira, vocalizando o mantra. Existem duas maneiras de fazer isso. Eu pessoalmente não vocalizo o mantra, mentalmente ensaio o mantra, mas vou expirar. Então, estou inalando, mentalmente ensaiando o que é interessante sobre um mantra mental. Eles chamam isso de asana para a mente, uma postura de yoga para a mente. Isso mantém seu foco. Agora, para fundamentar isso um pouco mais em vernáculo ocidental e científico, o que você está fazendo aqui com esses mantras e com essa respiração é mover a energia nervosa. Você está movendo a energia nervosa. E a maneira mais fácil de descrever é se você agora concentrar toda a sua energia mental e focá-la no dedão do pé esquerdo. Agora você trouxe a concentração de consciência lá. Continue pensando no dedão do pé esquerdo, o sangue está se movendo para essa área, os nervos estão sendo inovados nessa área, mas antes não estavam. E como você conseguiu isso? Apenas com a mente concentrando sua intenção lá. Então isso é real e de maneira semelhante. Quando você mentalmente passa pelo mantra 1, inala, contrai o assoalho pélvico com o Mula Bandha. Um bom livro para ler sobre isso é A Chave Mestra. Com isso, você está inovando e revigorando os nervos no assoalho pélvico, respirando através dos cordões espinhais, pelos plexos nervosos, e quando você vai S, está empurrando para o plexo solar. Faça isso quantas vezes quiser até sentir que a tensão foi aliviada. Se o espasmo for muito forte, se contenha e continue inalando e exalando com a ajuda do mantra Ham. Ham é o masculino, Sa é o feminino, Ham é o solar, Sa é o lunar. Isso, mais uma vez, é na página 253 do Matrimônio Perfeito. É importante mencionar que cada pessoa precisa passar por suas próprias provações e tribulações exclusivas para chegar a um ponto onde se libertou desse demônio específico. Pode levar tempo para algumas pessoas, pode ser apenas um curto período para outras. Quero terminar com uma citação do Alcorão, em uma das suratas que estava lendo hoje. Por favor, tenha paciência comigo para aqueles de fé islâmica. Eu li partes do Alcorão antes, mas estou tentando lê-lo mais abrangente agora. Li isso esta manhã e achei muito apropriado. Alá Deus não impõe a uma alma mais do que ela pode suportar. As tribulações que você está enfrentando agora, você pode suportar. Se você tiver que passar por várias falhas, Alá sabe que você pode sobreviver a isso. E faz parte do teste da sua fé, do teste da sua alma, e permite que sua alma evolua ao longo desse caminho de perceber, como mencionei no início, que você não é a carne. Confie em seu espírito, transcenda. Faça o trabalho, faça a respiração espinhal, faça a respiração Hamsa, medite, observe, reconheça que você não é o corpo, você não é a mente, você é apenas aquilo que observa. Estas não são teorias, são fatos. Até breve, fique com esse vídeo aqui.